Você sabia que as plantas não são responsáveis por produzir o oxigênio que nós usamos na respiração? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje falaremos sobre as algas. E é isso mesmo, meus jovens. As plantas produzem bastante oxigênio na fotossíntese, porém, utilizam bastante oxigênio na respiração celular. Então acaba não sobrando muita coisa para o ambiente. Já as algas produzem mais gás oxigênio na fotossíntese do que consomem na respiração. Consequentemente, sobra bastante oxigênio no ar. Isso é muito bom para nós que somos respiradores. Importância primeira das algas: manter a taxa de gás oxigênio na atmosfera. Por isso nós precisamos preservar as águas, já que a grande maioria de algas vive em ambiente aquático. Poluição aquática prejudica diretamente esses seres vivos. Só por essa curiosidade já valeu um like, né? Deixa um like e ajude o professor a divulgar o canal para mais pessoas. Vamos para a aula? As algas são seres vivos do reino protista. O que significa isso? Junto com os protozoários estão as algas uni- e pluricelulares. Antigamente esse reino não encaixava as algas pluricelulares, então era um reino exclusivo de seres unicelulares. Por isso ele se chamava protista. A partir de 1980, com os estudos de Lynn Margulis, as algas pluricelulares saíram do reino das plantas e vieram para esse reino. Então ele passou a ser chamado reino protoctista por esse motivo. Antes protista, agora protoctista. Outra característica específica são todos eucariontes. Lembra? Todas as suas células possuem material genético dentro do núcleo. Autótrofos fotossintetizantes, seres vivos que produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese. E quanto ao número de células, nós temos dois grupos. As algas que são unicelulares, vocês vão perceber que eu coloquei aqui nos grupos o símbolo de uni e pluricelulares. No caso aqui, as unicelulares fazem parte do fitoplâncton, que ficam na superfície das águas, e as pluricelulares, que nós chamamos de talófitas. Por que talófitas? Porque elas não possuem tecidos verdadeiros. As algas, assim como os fungos, não apresentam tecidos verdadeiros e por isso nós não encontramos órgãos definidos nesses organismos. Tá bem? Você já conferiu se é inscrito no canal? Se não é inscrito, inscreva-se para receber toda semana a notificação de aulas fresquinhas. Percebam que eu dividi aqui as algas em 6 grupos. Existem mais grupos de algas, claro, porém, esses são os mais importantes do meu ponto de vista. E nessa divisão, eu escolhi 3 características de cada grupo, porque são as que mais confundem os alunos. Para ficar mais claro e objetivo para vocês, para cada grupo eu vou deixar uma imagem de alga para você observar e comparar as características entre elas, tá? Vamos começar aqui pelas clorófitas. Algas que apresentam como pigmento principal a clorofila. Existe clorofila A, clorofila B, clorofila, enfim, vários tipos de clorofila, de acordo com a organização molecular. Só que se você lembrar que a clorófita possui clorofila, já basta. Isso dá a caracterização verde dessa alga. Por isso elas podem ser chamadas de algas verdes. Essas algas, assim como as plantas, reservam em forma de amido. Então, fazem bastante fotossíntese, produzem bastante glicose e, consequentemente, sobra amido para elas reservarem dentro de suas células. Isso é bom para uma nutrição futura. Já a parede celular, olha lá, de celulose. Percebe que são 3 características que a gente encontra no reino das plantas? Então, muito provavelmente, as plantas vieram das clorófitas pluricelulares. Já visto, vocês perceberam aqui que existem os 2 grupos de clorófitas, né? Unicelulares e pluricelulares, mas a linhagem do reino Plantae muito provavelmente veio das pluricelulares.
Segundo grupo, as feófitas, algas pardas, que são todas pluricelulares. Tem como pigmento principal a fucoxantina, mas preste atenção nisso. Não é porque ela tem um pigmento amarronzado, amarelado, que ela não possui a clorofila, tá? As feófitas ou algas pardas possuem sim clorofila, porém apresentam mais fucoxantina. Por isso a coloração pardacenta. Reserva em forma de óleos e laminarina, um polissacarídeo muito parecido com o amido. Parede celular é de algina. Essa algina é um ótimo espessante, inclusive é utilizado até para tratamento de dores locais. Terceiro grupo, rodófitas ou algas vermelhas. E vermelhas por quê? Devido ao pigmento ficoeritrina. Percebam que também são algas pluricelulares e também reservam na forma de amido. Já a parede celular das algas vermelhas apresenta o agar e a carragenina. O agar e a carragenina são espessantes, como se fossem gelatinas. Inclusive, o agar é utilizado em laboratório para fazer o fundinho das placas de Petri e cultivar bactérias, fungos, protozoários, cultivar micro-organismos, já que apresenta bastante nutrientes. O quarto grupo, as algas diatomáceas, conhecidas como bacilariófitas, é o nosso primeiro grupo de algas unicelulares aqui, apresentam fucoxantina como pigmento, o que também dá esse aspecto pardacento, como nós vimos aqui nas feófitas. Sua reserva é de óleo e a parede celular de sílica, mais precisamente o dióxido de sílica, que confere um aspecto vítreo para esses micro-organismos, tá? Quinto grupo, dinófitas, também unicelulares, apresentam, além de clorofila, xantofila, um tipo de proteína chamado peridina como pigmento. Reserva amido e óleos, e a parede celular também é celulósica, assim como nós vimos em outras. E o sexto e último grupo de algas são as euglenófitas. Essas daqui são algas especiais. Por quê? São algas compridinhas com um flagelo que tem um movimento bem interessante, porém elas possuem regiões fotossensíveis, o que nós comparamos com óleos primitivos. O importante dessas regiões fotossensíveis é que elas percebem a presença ou não de luz para se movimentar em direção à luz ou não. Isso é muito importante. E apresentam também aquele vacúolo pulsátil, que joga o excesso de água que entra nesse ser vivo para fora, para ele não ficar inchado e não estourar. Uma coisa interessante aqui, que além do pigmento clorofila, apresenta um polissacarídeo como reserva chamado paramilo. Mas o que mais nos surpreende, e a diferença de todas está aqui, ó, não possui parede celular. Essa ausência de parede celular diferencia as euglenófitas de todos os outros grupos que possuem parede celular. Tudo bem? E aí, conferiu ser inscrito? Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Inscreva-se para receber semanalmente as aulas do professor. E para você que ficou até aqui, duas informações importantes sobre as diatomáceas. No fitoplâncton, né, aquela região de produtores do ambiente aquático, a maior porcentagem de algas é desse grupo. E outra coisa importante, o petróleo, que é um combustível fóssil, veio dessas algas, da fossilização dessas algas, que conforme vão morrendo, sedimentam e vão formando placas no fundo do mar. Essas placas de organismos sofreram uma decomposição parcial, fossilizaram e parte delas viraram o petróleo que hoje nós conhecemos. Porém, muitas rochas de diatomito
foram utilizados na Idade Média para compor paredes históricas de algumas igrejas e tudo mais. Hoje em dia não se pode mais tirar essas placas de diatomito, mas pode sim fazer parte de um enunciado de questão ou de um texto de apoio o nome diatomáceas na formação de petróleo, tá? E para finalizar, além de produção de oxigênio, de ser utilizada na cadeia alimentar como produtor, as algas são utilizadas em laboratório para cultivo de micro-organismos e também na alimentação. A carragenina pode ser usada para fazer doces e sorvetes. Então não se esqueça, falou de algas, falou de protozoários, estamos no reino protoctista. As algas são divididas em grupos de acordo com seus pigmentos, suas estruturas de reserva e o que contém sua parede celular. Lembra que a parede celular sempre vai ter celulose e algum outro composto orgânico, como o professor falou para vocês aqui, da algina, do agar, da carragenina, da peridina. E aqui, na sílica, não é composto orgânico, né? O único que não é composto orgânico, beleza? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Se você gostou da aula, compartilhe com um amigo. Se tiver alguma sugestão de aula ou alguma dúvida, deixe nos comentários. Beijos e abraços, fui!